Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim algo não fechar? Não é falta de esforço, não é falta de dedicação. Você ora, você está na igreja, você serve. E ainda assim, no final do dia, quando o silêncio chega, tem um vazio que nenhuma mensagem bonita consegue preencher. E aí vem a pergunta que você não fala em voz alta: será que o problema sou eu? Porque te ensinaram que a fé resolve isso, que colocar Deus no centro traz sentido, que a crise existencial é sinal de que você se afastou. Mas e se não for? E se existir dentro da própria Bíblia um livro inteiro escrito por alguém que cria em Deus, e mesmo assim via a vida continuar injusta, absurda e sem explicação? Um livro que não te dá consolo fácil, que não fecha com uma promessa bonita, que olha direto para o abismo e não desvia. Esse livro existe. E a pergunta que ele faz é a mesma que você carrega: como continuar levando a vida a sério quando ela insiste em não fazer sentido? Imagine um homem chamado Salomão. Não o Salomão das estátuas e dos sermões de domingo. O Salomão de verdade, o que acordava de manhã, tomava decisões, sentia o peso dos anos e fazia perguntas que ninguém ao redor ousava fazer. Ele chegou onde a maioria das pessoas sonha chegar: sabedoria reconhecida por todos, recursos para tirar qualquer projeto do papel, tempo e liberdade para investigar as perguntas que os outros nem conseguem formular. E então, ele decidiu fazer um experimento. Não um experimento científico com protocolos e laboratório. Um experimento humano, existencial, brutal. Ele se propôs a testar tudo que os seres humanos usam para dar sentido à própria vida. Começou pela sabedoria. Estudou, aprofundou, comparou, analisou e ao final registrou algo perturbador. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Eclesiastes 1:18. Então tentou o prazer. Construiu, plantou, acumulou. Não negou nada ao que seus olhos desejavam. E no dia seguinte olhou para tudo aquilo e a palavra que encontrou foi vapor. Em hebraico, hebel. Literalmente, o sopro que sai da boca num dia frio. Você vê por um segundo. Depois, desaparece. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém comenta quando fala desse livro. Salomão não era um ateu em crise. Não era alguém que havia perdido a fé ou se afastado de Deus. Ele cria, ele temia a Deus, ele conhecia as Escrituras. E mesmo assim, o que ele via era o justo e o injusto chegando ao mesmo lugar. O sábio e o tolo partindo do mesmo jeito. O trabalhador honesto e o explorador dividindo o mesmo fim. Um mesmo sucesso acontece ao justo e ao ímpio. Eclesiastes 9:2. Ele não estava descrevendo a ausência de Deus. Estava descrevendo o que se vê quando você abre os olhos com honestidade dentro de um mundo que Deus criou e que continua, apesar disso, parecendo profundamente injusto. E então veio o momento mais solitário desse experimento. Não foi quando ele perdeu algo. Foi quando ele percebeu que não havia resposta fácil disponível, que a dor de quem crê e a dor de quem não crê às vezes têm a mesma temperatura. Salomão poderia ter encerrado o livro com uma solução, com uma promessa, com uma virada de roteiro que resolve tudo. Mas ele não fez isso. Ele escreveu o que viu. E o que ele viu era desconfortável demais para caber em um versículo de consolo. Durante muito tempo, a leitura mais comum de Eclesiastes foi mais ou menos assim. Salomão tentou tudo sem Deus: sabedoria, prazer, trabalho, riqueza, e percebeu que nada disso funciona. A conclusão então seria simples: coloque Deus no centro e a crise existencial desaparece. É uma leitura compreensível, ela tem apoio em partes do texto e para muita gente ela foi suficiente por muito tempo. Mas ela deixa de fora algo que muda tudo, porque Salomão não estava descrevendo a vida sem Deus como se fosse um experimento hipotético. Ele estava descrevendo a vida com Deus e, mesmo assim, vendo a injustiça persistir, o absurdo continuar e as perguntas sem resposta se acumularem. E se a crise existencial que ele registrou não for o diagnóstico de quem não tem fé, mas o relato honesto de quem tem fé
e ainda assim enxerga o abismo? Pense nisto. Quando foi a última vez que você se sentiu livre para dizer, para alguém de confiança, que estava bem, mas que a vida continuava não fazendo sentido? E muitas vezes, sem que ninguém precise dizer explicitamente, a dúvida vai ocupando um espaço cada vez menor, porque a linguagem ao redor dela não deixa muito espaço para o desconforto. Mas o próprio Eclesiastes não faz isso. Salomão não é repreendido por suas perguntas. Ele não recebe uma resposta que dissolve a tensão. O livro termina sem desfazer o desconforto que construiu ao longo de 12 capítulos. E se isso não for um defeito do livro, mas exatamente o ponto. Pense nisto também. Existe uma diferença enorme entre uma fé que precisa negar o abismo para continuar de pé e uma fé que consegue olhar para o abismo sem perder o chão. Eclesiastes parece estar treinando o segundo tipo. Melhor é a mágoa do que o riso, pois com a tristeza do rosto, o coração se aperfeiçoa. Eclesiastes 7:3. Essa frase raramente aparece quando alguém está passando por um momento difícil. Ela não consola no curto prazo. Ela exige algo diferente. Ela sugere que há algo que só se aprende quando a vida para de fingir que está tudo bem. E aqui está a tensão que Eclesiastes recusa a resolver. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até toda obra oculta, quer boa, quer má. Eclesiastes 12:14. O livro termina com uma afirmação sobre o juízo de Deus, mas os 12 capítulos anteriores mostram que esse juízo não é visível debaixo do sol, que daqui de dentro, justo e injusto parecem ter o mesmo destino. E se a tensão entre essas duas realidades, o que a fé afirma e o que os olhos veem, não for um problema a ser resolvido, mas o próprio espaço onde a fé madura acontece? Pense nisto, por último. Você já considerou que a sua crise existencial pode não ser o sinal de que algo quebrou, mas o sinal de que você parou de aceitar respostas rasas? Aqui está a inversão que Eclesiastes oferece e que quase ninguém percebe. O livro não foi escrito para quem perdeu a fé, foi escrito para quem a mantém, e por isso mesmo não consegue mais aceitar as versões simplificadas dela. Salomão não estava descendo, ele estava aprofundando, e aprofundar dói de um jeito diferente do que cair. Quando você cai, existe o chão. Quando você aprofunda, o chão vai embora. E o que parecia firmeza era só superfície. A crise existencial que Eclesiastes descreve não é a crise de quem se afastou de Deus. É a crise de quem ficou perto o suficiente para perceber que Deus é maior do que qualquer sistema arrumado de respostas que carregamos conosco. Debaixo do sol, tudo é vapor. Mas Eclesiastes não vive só debaixo do sol. Ele sabe que existe algo além. E é exatamente por isso que o vapor dói tanto, porque quem não entreviu o eterno não sente falta dele. A crise, então, não é a ausência de fé, é o custo de tê-la. Que possamos ter a coragem de parar de cobrir o abismo com frases bonitas. Que a nossa fé seja larga o suficiente para conter as perguntas que ainda não encontraram espaço para respirar. Que o desconforto que Eclesiastes provoca em nós seja mais honrado do que o conforto fácil que tantas vezes aceitamos no lugar dele. Antes de você ir, tem uma pergunta que quero deixar nos comentários e quero ouvir a sua resposta de verdade. Qual foi a última vez que você se sentiu em paz, não porque a vida fez sentido, mas apesar de ela não fazer? Me conta aqui embaixo. Não tem resposta certa. E se este vídeo tocou em algo que você raramente vê sendo falado assim, se inscreva no canal, pois o próximo vídeo vai ainda mais fundo, porque o canal Além da Letra existe para continuar as perguntas que a fé levanta e que merecem mais tempo do que normalmente temos para sentar com elas.